ali algumas fotografias, olha lá, está meio distorcido ali, mas para os irmãos entenderem ali, do lado direito, aqui do meu lado direito, nós temos um dos grandes teatros de Éfeso de antigamente. Então, nesse teatro aqui, cabia aproximadamente 25 mil pessoas, né? Então, são restos da estrutura, né, arqueológica de Éfeso, da época da Éfeso cristã, né, da época da Bíblia. Nós temos ali, então, alguns monumentos, e dentre os monumentos que nós temos de Éfeso, nós temos aquele teatro, que dá mais ou menos para a gente ter uma noção de como era grande aquela estrutura. Naquela época, então, havia um teatro que cabia ali aproximadamente 25 mil pessoas. Aqui do meu lado direito, lá, exatamente, agora aqui tem a visão desse teatro um pouco mais ampliada. Aí tem um pontinho amarelo, se os irmãos veem ali, ó, tem um pontinho amarelo que é alguém segurando o guarda-chuva, por causa do sol que estava forte lá. Mas só para os irmãos terem uma noção do tamanho da estrutura do teatro de Éfeso, naquele período bíblico. Esses são os restos, né, os restos arqueológicos que ficaram daquela estrutura toda. Olha só, pode passar o próximo, irmão. Aí nós temos ali um outro turista, visitando outras partes da cidade de Éfeso. Pode passar, minha irmã. Aí nós temos aí um local muito interessante. Esse local, meus irmãos, era o local chamado Odeon, né? O apóstolo Paulo, quando foi fazer a sua empreitada missionária em Éfeso, ele precisava de um local para fazer um culto com os irmãos que lá estavam, com aquela igreja que estava se formando. Então este local é o chamado local Odeon. Este chamado local Odeon era provavelmente, segundo os historiadores, um local alugado por Paulo para que ele pudesse fazer os cultos assim que se formara a primeira igreja lá em Éfeso, né? Então era esse local aqui que os historiadores afirmam que aconteciam os cultos ali, que provavelmente tenha sido, segundo os historiadores, alugado por Paulo, tá? Pode passar o próximo, irmã. Aí nós temos outras estruturas ali também, que mostram um pouco do que tinham lá em relação ao templo da deusa Diana, né? Pode passar, irmã, vamos ver se aqui já entrou então. Então nós temos alguns pontos históricos muito importantes. Era uma província a oeste da Turquia, né? Hoje a Ásia está compreendida em outros países. Nós temos hoje, quando a gente fala de Ásia hoje, nós temos o Japão, nós temos a China, nós temos outros países que formam, as Coreias, nós temos na Ásia. Mas a Ásia do templo bíblico era diferenciada. E Éfeso então fazia parte justamente do centro destas igrejas relacionadas à Ásia daquele período. A estrutura de Éfeso, irmãos, era tão grande que havia aproximadamente um muro, uma muralha ao redor de Éfeso, com aproximadamente 9 mil quilômetros. 9 mil quilômetros, uma estrutura de muralha que cercava toda aquela região. Eu fiquei pensando, pastor Lindomar, por que estas cidades eram tão importantes? Por que o Senhor Jesus Cristo se volta para tratar justamente com essas igrejas que estavam ali na Ásia de então? Um dos motivos muito importantes, principalmente em relação a Éfeso, é porque na cidade de Éfeso havia um grande templo a uma deusa chamada deusa Diana, né? Para os gregos, a grande deusa de antigamente era Artemis, e aí os romanos chegaram e começaram então a fazer cultos à deusa Diana. Então e inclusive diz os historiadores que haviam pessoas, ourives, que eles eram especialistas, só para os irmãos terem uma noção de como era difícil, como era um desafio para os cristãos naquele local. Haviam ourives naquela região, ali naquela cidade de Éfeso, que eles faziam miniaturas dessa deusa Diana de ouro, para serem vendidas para as outras pessoas. E aí quando o apóstolo Paulo entra com o evangelho, e Jesus começa a transformar, inclusive diversas pessoas que lá estavam ganhando dinheiro com essa idolatria, pronto, acabou, né? Acabou para o inimigo, né? Acabou para toda aquela história, tudo que estava acontecendo. E aí então o apóstolo Paulo promove um alvoroço naquela cidade, e então eles começam a ser perseguidos, mas o nome do Senhor Jesus Cristo é implantado naquele local, amém, queridos? Amém? Então havia uma grande dificuldade, e o cenário era esse.
Era uma igreja que tinha aproximadamente 60 anos de idade, uma igreja que tinha, depois nós vamos ver com mais especificação aqui, alguns pontos importantes, uma igreja que, além de tudo isso, ainda tinha que enfrentar a idolatria forte e constante nos arredores de Éfeso. Os irmãos imaginam, é mais ou menos como se você morasse no meio da Aparecida do Norte, né? Cidade da Aparecida do Norte, né? Mais ou menos isso. Então você tinha que criar os meios naturais e espirituais para conviver em meio a uma densa idolatria. É como você viver lá no centro da Bahia, né? Quando eles começam a fazer as festas aos deuses, né? Do espiritismo e tudo mais. É como se você vivesse lá no centro. Assim viviam os crentes na cidade de Éfeso. Olha só que coisa interessante. E então o desafio era muito grande. Era uma longa jornada como cristão esperando Jesus voltar, 60 anos aproximadamente, e lutando diariamente com várias investidas malignas em relação à idolatria. E se tem um negócio que o inimigo gosta de trabalhar na nossa vida, para nos tirar do centro do alvo, é colocar ídolos na nossa vida, né? Às vezes a gente deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade do esposo, deixa de fazer a vontade de Deus para poder fazer a vontade da esposa, deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade de outras pessoas, deixa de fazer a vontade de Deus para cultuar ídolos em nosso coração. Quando isso acontece, o Espírito Santo se entristece e diz o seguinte: não posso deixar isso assim não. Aí Deus às vezes permite acontecer algumas coisas na nossa vida, na nossa história, para dizer o seguinte: ei, está na hora de voltar ao lugar onde você caiu. E é gostoso, né? Estar nos pés do Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho dúvidas de que Deus está nos chamando para nesta noite voltar ao lugar onde nós conhecemos ao Senhor especialmente. Amém, queridos? Estamos então diante deste cenário, tá? O apóstolo Paulo foi um dos fundadores da igreja em Éfeso. Na sequência nós tivemos Lucas, também o médico, visitando esta cidade. O apóstolo João também foi um dos pastores da igreja de Éfeso, né? E na sequência ele deixou os seus discípulos para continuar o serviço do apostolado em Éfeso, né? O serviço do discipulado em Éfeso, né? Então nós temos aí, esse é o panorama histórico. É interessante que foi justamente nesse período aqui que Domiciano acabou fazendo da cidade de Pérgamo um centro para a adoração do próprio imperador, e da cidade de Éfeso um centro de adoração à deusa Diana. E com todo este cenário, eles queriam obviamente acabar com todos os cristãos que lá existiam, mas quanto mais eles matavam os cristãos, mais cristão botava de todos os lados daquela região, porque é assim: quanto mais o inimigo tenta nos perseguir, acabar com a nossa vida, mais Deus levanta homens e mulheres cheios do poder e da palavra de Deus, para prosseguir levando a palavra do Senhor adiante. Amém, queridos? E vai ser assim, meu irmão, minha irmã, né? O inimigo vai sempre levantar aí um Domiciano aí para tentar acabar com a nossa vida, mas quando ele levanta o Senhor Deus do outro lado, levanta pelo Espírito Santo a minha e a sua vida em oração. Deus vai levantar pessoas aqui nessa noite. Deus vai renovar sonhos, projetos, né? Como Ele fez com a igreja de Éfeso. Então estamos exatamente nessa situação. Querido pastor, então nesse exato momento, nós vamos fazer agora uma análise dos versículos, desses 7 versículos. E que coisa linda, viu? Você vai estudando a palavra de Deus, é uma fonte que não acaba, é um negócio muito profundo. No primeiro versículo nós temos aí então, né? Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. A pergunta deste primeiro versículo poderia ser: onde vive a igreja de Jesus? Repita comigo: onde vive? Vamos todo mundo junto. Onde vive a igreja de Jesus? E a resposta é bem clara: a igreja de Jesus vive em uma dimensão espiritual. Eita coisa linda! Nós estamos na terra, mas não somos da terra. Estamos aqui, mas não somos daqui. E como é que a gente vive? Com a visão que existe no céu. Amém, queridos?
Nós vivemos aqui todos os dias, mas nós vivemos na dimensão espiritual. Eita, a coisa é toda diferente. Na dimensão espiritual nós temos a força de Deus para vencer todos os nossos desafios. Nós não lutamos com as armas humanas, quando nós temos a consciência de que nós estamos nas regiões espirituais. Quando Jesus Cristo veio sobre a minha vida e a sua vida, nos diz a palavra do Senhor, naquele exato momento, Colossenses 1:13, naquele exato momento em que Cristo veio a minha e a sua vida, nos diz a palavra do Senhor, que Ele nos transportou para o reino do seu amor. Ei, meu irmão, a partir do momento que você recebe a Jesus, você vive em uma outra dimensão, amém, queridos? Amém? Olha só que coisa interessante, escreve ao anjo, é interessante isso. É claro que uma primeira conotação da palavra anjo, que é ângelos, né, no original grego, tem a ver com a questão de ser o mensageiro de Deus, um mensageiro enviado por Deus, é óbvio, mas nós também estamos aqui numa dimensão espiritual. Quando João trabalha a figura do anjo, ele está querendo dizer isso. Ei, eu estou, quando Jesus diz isso, é como se ele estivesse dizendo, eu agora estou me direcionando à minha amada igreja, e na frente da minha amada igreja, eu coloquei um anjo, porque as coisas em relação à minha igreja se resolvem espiritualmente. As coisas em relação à minha igreja se resolvem como eu resolvo as coisas no céu, tudo com ordem, com decência, com a presença de Deus, com a glorificação do nome. É assim que se resolve as coisas na igreja. Dentro dessa dimensão espiritual, a gente resolve as coisas de forma espiritual, amém, queridos? Então, quando Jesus Cristo se volta para a igreja e diz, logo de cara, a respeito da figura do anjo, ele está dizendo justamente isso. Aonde é que vive esta igreja? Vive numa dimensão espiritual, na mesma dimensão em que vive a Trindade, na mesma dimensão em que vivem os anjos, e na mesma dimensão em que agora vivem os seres humanos transformados pelo sangue de Jesus Cristo, amém, queridos? Que coisa linda! Nós estamos aqui, mas nós temos a oportunidade de viver no mesmo ambiente que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Recentemente teve um artista, vários humoristas que tiraram a sua vida. Eles fazem as pessoas rir, mas na verdade não têm a felicidade dentro do coração. Mas nós aqui não, nós podemos até chorar alguns momentos, mas nós vivemos na dimensão da Trindade. Eita, coisa linda, coisa maravilhosa. A gente vive aqui, mas a hora que a gente fecha os olhinhos, a gente atinge o coração de Deus lá em cima. Coisa linda, né, meus irmãos? Onde é que vive a igreja? A igreja vive na dimensão espiritual habitada pela Trindade, pelos anjos e agora também pelos seres humanos resgatados, né? E que agora foram transportados para o reino do Filho de Deus. Ei, você não é pouca coisa não, você é serva e servo, você é cidadão do reino de Deus, do reino celestial, e quer saber de uma coisa? Deus vai fazer o que for necessário para te proteger. Deus vai fazer o que for necessário para te proteger. Olha só, vamos continuar aqui. E aí uma segunda pergunta seria, o que garante a existência desta igreja? Nesse mesmo versículo 1, isso, meu irmão, me ajuda aí, está rápido ali, né? O que garante a existência da igreja? A existência da igreja, ela é garantida, nada mais, nada menos, pela própria Trindade, na pessoa do Espírito Santo, pelos anjos celestiais e pelos anjos terrestres, né, que numa figura de linguagem, Deus colocou, obviamente, na figura dos líderes espirituais. Ei, meus irmãos, quando respeitamos os líderes espirituais, nós estamos respeitando as autoridades constituídas por Deus. Respeitando as autoridades constituídas por Deus, nós estamos respeitando ao próprio Deus. Amém, queridos? Quando nós vivemos desta forma, respeitando as autoridades que Deus estabeleceu para estarem à nossa frente, nós estamos dizendo o seguinte: Pai,
eu concordo com a forma que o Senhor fez todas as coisas. Se eu tenho que obedecer, eu vou obedecer. Eu vou obedecer no trabalho, por quê? Porque Deus estabeleceu lá uma figura de autoridade sobre a minha vida. Eu vou obedecer lá na faculdade, porque tem uma figura de autoridade lá, porque no céu é assim também. No céu, se Deus fala, todo mundo obedece. E aqui a gente precisa viver assim. Quando a gente consegue viver assim, é como se nós estivéssemos dizendo: Senhor, está tudo certinho, que maravilha. Então, por favor, me abençoe. Eu estou fazendo exatamente como o Senhor deseja. Me abençoe, né? Pronto, aí o papai olha para a gente e diz o seguinte: pronto, eu tenho que abençoar esse meu servo e essa minha serva, né? E aqui eu preciso fazer notória, aqui preciso fazer essa questão de obediência, preciso fazer notória aqui o testemunho de vida da Rafaela com a gente no escritório. Né? Se tem alguém que sabe obedecer, né? Que está sempre se esforçando, é a Rafaela, né? Então é uma bênção trabalhar com pessoas desse jeito, né? Que tem a humildade para aprender, tem a humildade para ouvir, para ser corrigido e começar então uma nova história. Deus tem uma nova história para a gente aqui nessa noite, coisa linda. Olha só, o que garante a existência da igreja então? A Trindade, na pessoa do Espírito Santo, os anjos celestiais e os ministros que Deus acabou então estabelecendo como sendo aqueles responsáveis por apresentar a igreja perante Deus. Às vezes nós não entendemos algumas palavras do pastor Alcides, né? Ou às vezes nós não entendemos as palavras e os pensamentos dos nossos líderes. Mas o que passa no coração dos nossos líderes é isso: eu preciso apresentar uma igreja santa, irrepreensível, perante o nosso Deus. Então eu vou fazer tudo o que for necessário, para eu conseguir fazer isso. E é por isso que às vezes nós precisamos ter bastante compreensão, nós precisamos ter bastante carinho e amor, né, em relação a essa liderança. Por quê? Deus estabeleceu os líderes, esses líderes para cuidar dessa igreja, até o arrebatamento da igreja, aleluia. Se nós temos essa liderança, foi porque o Senhor desejou que nós tivéssemos, e nós precisamos honrar, amém, queridos? Se você tem um pai, uma mãe, honre o teu pai e tua mãe, é por aí o caminho estabelecido por Deus. O que garante a existência da igreja? Olha que coisa linda, lá em 2 Tessalonicenses 2:7, nos diz a palavra do Senhor, 2 Tessalonicenses 2:7, que o império da justiça já se manifestou, e o inimigo, o anticristo, em minhas palavras, ainda não apareceu, porque somente há um que resiste, até que do meio seja tirado. Há um que resiste, até que do meio seja tirado. Estamos falando de quem? Da pessoa do Espírito Santo de Deus, que não permite que a igreja seja colocada sob o império do anticristo, e quando isso acontecer, o Espírito Santo não permitirá que estejamos aqui. Quando o anticristo aparecer, nós estaremos com o Senhor Jesus Cristo nas nuvens para toda a eternidade, amém, queridos? Então como é que funciona isso? Né? O que garante a existência da igreja? Nada mais e nada menos que o próprio Espírito Santo de Deus, amém, queridos? E aí quando nós estamos viajando, né, e aí tem lá um acidente logo na frente, né, tem crente que não se atina, puxa, mas que acidente feio que aconteceu, né? Mas aconteceu justamente fora do teu trajeto, porque quando o crente caminha, ele é guiado e protegido por Deus, amém, queridos? Amém? Então a palavra do Senhor nos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o tremem, né, e o livra, né? Então nós temos a proteção do Espírito Santo e dos anjos de Deus, e automaticamente das pessoas que Deus colocou à frente da sua igreja. Então era interessante isso. Irmão Leandro, e quando eu passar por algum tipo de acidente, meu irmão, não se preocupe, Deus está querendo tratar com alguma coisa na sua vida. Mas quando você tem os livramentos, agradeça a Deus, agradeça ao Senhor, amém, amados? Continuemos aqui então. O que garante a existência então é a Trindade, os anjos celestiais e as autoridades terrestres, né? Os ministros que Deus estabeleceu sobre a igreja. Como é que vive esta igreja? Essa daqui é uma questão ontológica, que tem a ver com o ser da igreja, com a forma e a dinâmica da igreja. É interessante que
Muito diferente de a igreja ser estática, não se mover, não se movimentar. Do ponto de vista bíblico, a igreja, ela é extremamente dinâmica. Estático é aquilo que é parado, dinâmico é aquilo que está em movimento. Então no versículo 1, quando o Senhor Jesus Cristo se direciona à igreja de Éfeso, Ele está mostrando que da mesma forma como Ele é dinâmico, Ele deseja que a sua igreja seja também. E Ele olha para a sua igreja e diz o seguinte: João, diz para a igreja de Éfeso, que eu estou andando no meio dela. Oh, coisa linda! Por diversos momentos, o Senhor necessita passear por meio da nossa vida e da nossa história. Às vezes a gente não se apercebe, mas tem momentos que o Senhor nos faz perceber claramente que Ele está andando junto de nós, Ele está caminhando junto da gente, e é justamente nos momentos de maior dificuldade que a gente consegue perceber que Ele está pertinho da gente, principalmente quando o Espírito Santo começa a dizer: meu filho, eu estou contigo, minha filha, eu estou contigo. Esses dias eu estava fazendo ali, arrumando as coisas da minha mãe, que ela voltou para o interior de São Paulo, arrumando as malas, deu 30 caixas das coisinhas da minha mãe, né? Das coisinhas dela de casa. E aí eu estava perguntando para Deus: Deus, me ajuda a entender esse negócio, está muito complicado. Eu fiz um esforço muito grande para ela estar aqui com a gente, né? Ela leva o cafezinho para a gente, levava todos os dias ali na parte da tarde, né? Eu falei: Deus, me ajuda a entender isso aqui. E aí estava conversando com o Senhor, e aí o Senhor me visitou na casa da minha mãe e me disse claramente: Leandro, eu tenho um propósito com a sua mãe no interior de São Paulo. Eu fiquei pensando nas pessoas que estão lá e que precisam da palavra de Deus. É doído para mim, mas tem que ser feita a vontade de Deus na minha e na nossa vida, amém, queridos? E não tenha dúvida, quando você necessitar, o Cristo que te resgatou na cruz do Calvário, Ele vai falar ao pé do teu ouvido e dizer o que você precisa ouvir, amém, irmãos? Ah, é coisa boa ser crente. É coisa boa ser crente. As pessoas andam desiludidas, né? E esses dias estava conversando com um pastor amigo nosso de outro local. Ele recebeu uma mensagem no WhatsApp de alguém que estava querendo tirar a própria vida. E ele falava o seguinte: pastor, ora por mim porque eu quero tirar a minha vida nesse instante. Nós paramos a nossa conversa, começamos a orar, oramos por ele. Depois ele deu lá o testemunho de que mudou a trajetória dele, que ele sentiu um pouco de paz. Mas é assim, meus irmãos, nós temos a Cristo, nós temos o socorro bem presente na hora da angústia, aleluia, louvado seja Deus. Como vive esta igreja? Ela vive de forma dinâmica, e é interessante nós pensarmos isso, né? Ela vive numa dinâmica tanto de dentro para fora, como de fora para dentro. Aquele que anda no meio dos castiçais, anda no meio da sua igreja, e tenta se revelar, e fazer com que esta igreja esteja em movimento. É muito importante nós estarmos em movimento. Muito lindo, irmão Isaías tocando aqui o teclado. Sentir a presença de Deus, pude até chorar. Que coisa linda! É muito lindo. Nós precisamos estar em movimento, nós precisamos fazer alguma coisa para o Senhor, nós não podemos estar estagnados, nós precisamos permitir que o Senhor faça alguma coisa através da minha e da sua história, amém, queridos? A igreja de Éfeso, quando parou de fazer alguma coisa para Deus, o Senhor Jesus Cristo foi lá e disse o seguinte: toma vergonha na cara, toma vergonha nessa tua cara aí, vê se começa a fazer alguma coisa para mim. Você se lembra como foi lindo e maravilhoso, né? Quando nós nos encontramos a primeira vez, oh, coisa linda e maravilhosa. Eu tenho saudade disso, eu tenho saudade, quero que vocês voltem aonde vocês estavam, aonde nós estávamos no primeiro momento. Eita, coisa linda e maravilhosa. Eita, coisa linda e maravilhosa. Nós precisamos fazer alguma coisa para o Mestre, amém, queridos? Amém? Nós não podemos estar estáticos, porque a igreja, ela é dinâmica, grave isso. Igreja estática, igreja parada, o final é o sumiço. Hoje nós olhamos para a igreja de Éfeso, e nós vemos o que lá?
somente restos arqueológicos. Hoje o que tem? Hoje, aonde havia esta igreja, o que é hoje lá? Hoje é a Turquia. Qual é a religião da Turquia? O islamismo. Aonde havia uma igreja avisada por Deus da necessidade de estarem firmes na presença do Senhor, só existe monturo. Mas o Senhor Jesus Cristo avisou, o Senhor Jesus Cristo falou, o Senhor Jesus Cristo não deixa de falar com a sua igreja, o Senhor Jesus Cristo não deixa de dizer aonde eu e você precisamos melhorar, aonde nós precisamos mudar. E nós não podemos aceitar esse estaticismo maligno, é o inimigo dizendo não faz que ela vai criticar, não faz que ele vai criticar, não faz não, ele vai rir de você, né? Não fala não, não canta não, que você é meio desafinadinho, ela vai rir de você, não faz, não prega, não canta, não evangeliza, não, mas aqui não, nós dizemos o seguinte: Senhor, nós precisamos fazer alguma coisa para Ti, me ajude a fazer alguma coisa, para viver o dinamismo do Espírito Santo de Deus. Do que é formada esta igreja? De ouro e de luz. Nessa figura, esta igreja, ela é simbolizada pelo castiçal, e não é qualquer tipo de castiçal, era um castiçal feito de ouro. Na essência da igreja, nós temos dois elementos fundamentais, nós temos o ouro e a luz, e o ouro fala de purificação, o ouro fala de processo, o ouro fala de purificação e processo para que haja valor. Sem purificação e sem processo não tem valor, mas quando tem purificação e tem processo, nós nos tornamos mais valiosos para o Senhor. Aleluia, aleluia. É como se na nossa caminhada Deus fosse tirando as nossas estribeiras, é como se na nossa caminhada Deus fosse tirando os lugares firmes aonde nós pisamos, porque nós somos muito acomodados, e é como se o Senhor estivesse dizendo: você que estava dependendo de alguém, passe a depender de mim novamente, passe a depender de mim, porque eu tenho ouro, eu tenho prata, eu sou o dono de todas as coisas, o que você precisa eu tenho para te dar, amém, queridos? De um lado nós temos o processo e a purificação, e de um outro nós temos a luz. Se eu tenho processo, purificação, eu tenho o recipiente básico para ter o azeite, para então do azeite eu ter a luz. E isto fala de outra coisa, não fala de uma outra coisa senão da unção do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Do que é formada a igreja? A igreja é formada de processo, de valor, e a igreja também é formada de unção, da presença do Espírito Santo de Deus. Sem processo, sem valoração da parte de Deus, sem unção, não dá para dizer que é igreja. Se um castiçal sem luz, não é castiçal, fica de enfeite, não consegue brilhar no escuro, mas eu e você fomos chamados para brilhar na escuridão, amém, queridos? Amém? Aleluia, oh glórias a Deus. Deus vai aumentar a luz de muita gente aqui onde você está. Na tua casa Deus vai aumentar a sua luz, no teu trabalho Deus vai aumentar a tua luz, na tua faculdade Deus vai aumentar a tua luz. Você vai ser aquilo que Deus projetou que você fosse, aonde você foi plantado por Deus. Como deve viver cada cristão? Realizando as boas obras, né? Pois elas ficam registradas para o Senhor, percebendo o Senhor Jesus Cristo no trabalho do dia a dia, e não só isso, mas perseverando numa indicação de que nós precisamos, meu irmão, minha irmã, ser o mesmo, do começo, no meio, até o dia do Senhor Jesus Cristo, amém, queridos? Amém? Mas no começo eu não tinha dinheiro, agora eu tenho dinheiro. Vai conversar comigo, como é que eu sou? O mesmo. O Cristo continua sendo mais importante para mim.
Eu não tinha casa, vivia de aluguel, agora tem uma casa bonita, uma cama maravilhosa, né? Os cachorrinhos, né? E outras coisas mais, perfeito. Vai conversar comigo, como é que eu sou? Igualzinho, nada mudou, precisou de mim, eu estou aqui ainda para te ajudar, conta comigo ainda, eu ainda estou junto de você, funciona mais ou menos assim, sabe por quê? O que eu tenho da parte de Deus, não muda o que eu sou para Deus, amém queridos? O que eu tenho de Deus, não muda o que eu sou para Deus, eu continuo sendo o mesmo, se eu não for, o que Deus faz? Puxa a minha orelha, e sabe o que Deus pode fazer? Começa a tirar tudo que me deu. Funciona assim. Por quê? Porque eu preciso viver para Ele e para servir as pessoas que estão junto a mim. Amém, queridos? Continuemos. O irmão Leandro precisa melhorar muito, viu, irmãos? Não se esqueça de orar pelo irmão Leandro, as suas orações, para que eu melhore as minhas atitudes também. Olha só que coisa interessante. Como deve viver cada cristão? Versículo 2, exercendo o dom do discernimento. Meus queridos, a igreja de Éfeso tinha algumas coisas ruins, que o Senhor Jesus Cristo precisava tratar, e tinha algumas coisas muito importantes, e uma das questões mais importantes, e ressaltada pelo Senhor Jesus Cristo, era a facilidade que aquela igreja tinha de exercer o dom do discernimento, porque naquele período, muitas pessoas falavam em nome de Jesus, mas não é todo mundo que fala em nome de Jesus, que realmente fala aquilo que Jesus quer que as pessoas escutem, amém queridos? Não, aí tinham os apóstolos lá, apareciam apóstolos lá para chegarem, para falarem da palavra, e para levarem, arrebatar as pessoas com palavras persuasivas. E a igreja de Éfeso, nesse momento aqui, ela dizia o seguinte: não, meu amigo, vai caçar coquinho, amigão, vai caçar coquinho, não vem com essa história para cima de mim, não, né? E quantas coisas nós não vemos nos nossos dias, pessoas que se dizem apóstolos e não são, se dizem pastores, mas não são, se dizem ministros, mas só querem saber do seu próprio umbigo. Aqui não, nós queremos saber do que existe no céu, porque é para lá que nós vamos, amém queridos? É para lá que nós vamos. Olha só que interessante, então eles tinham esse discernimento. Como deve viver o cristão? Exercendo o dom do discernimento. Olha só, como deve viver cada cristão? Versículo 3, sofrendo pelo nome de Jesus, sem se cansar, e tendo paciência no trabalho árduo pela obra do Senhor, né? É interessante isso. Se nós estamos, tem algumas teologias no nosso dia, que se possível fosse, eles arrancavam o livro de Jó da Bíblia, eles arrancariam o livro de Jó da Bíblia. E aí um dia eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa disse o seguinte para mim, que alguém que tinha um pouco dessa teologia da prosperidade, né, do triunfalismo, e aí eu falei para ele assim, né, rapaz, mas tem que lembrar da história de Jó. Aí ele chegou para mim e falou assim: rapaz, mas Jó só passou por tudo aquilo lá porque ele estava desviado, né? O que Deus queria para a vida dele era o fim da vida, era o que aconteceu no fim da vida. No fim da vida dele ele virou crente, porque todo o processo na mente dele, ele passou porque estava desviado. Irmãos, e se a gente não tem Bíblia no coração, a gente vai por isso, mas para quem tem Bíblia no coração, a gente lembra: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. E o que acontece com quem faz exatamente isso? Tem um galardão reservado no céu, para o nosso momento de descanso. Nosso descanso não é aqui, o nosso descanso é na eternidade, amém queridos? Como deve ser esse viver então? Sofrendo por amor a Jesus em sua obra. Uma outra pergunta muito importante, no versículo 4, como não deve ser o viver de cada cristão? Todo cristão não pode de maneira alguma abandonar o primeiro amor. E a minha mãe sempre dizia desse primeiro amor, eu falava: meu Deus, mas será que esse negócio é de comer? Minha mãe sempre na reunião do ciclo de oração, das irmãs, a minha mãe sempre falava do primeiro amor, aquela irmã lá deixou do primeiro amor, aí a minha mãe virava para a irmãzinha e falava assim: irmã,
estou precisando voltar no primeiro amor. Eu ficava, mas que negócio é esse desse primeiro amor, E aí, analisando a carta de Efésios, fica bem claro, essa questão do primeiro amor, se refere àquele primeiro amor que nós sentimos por Jesus, quando nos encontramos com Ele. Aquele primeiro amor, fazia com que a gente fizesse tudo na igreja, de todo o coração, sem olhar qualquer tipo de necessidade de retribuição, né? Quando você se converte, se entrega para Jesus, você tem uma noção de que você estava na treva, de que você não era nada, e você pensa o seguinte: eu não era nada, meu Deus, Jesus me transformou em um servo, em um cidadão do céu, então o que eu vou fazer? Vou fazer tudo o que eu conseguir fazer para glorificar o nome do Senhor. Aí passa o tempo, o cristão que entendia que no começo não era nada, ele começa a se achar alguma coisa. A igreja de Éfeso caiu nesse erro. Ele entendia que não era nada no início, e depois começou a achar que era alguma coisa. Agora eu tenho um carguinho, eu tenho ali uma funçãozinha, eu tenho ali alguma coisa diferenciada. Ei, hoje é meu dia, hoje é minha, chegou a minha hora, não adianta não tem para ninguém, agora é comigo, pronto, acabou. Jesus precisa pegar esse camarada, passar umas 10 vezes no sangue de Jesus, né, e dizer o seguinte: ei, volta para onde você caiu, porque se você é alguma coisa, é porque eu sou na sua vida, aleluia. E é mais ou menos isso, irmãos, é mais ou menos assim a história da igreja de Éfeso, né? Em minúcias, é mais ou menos isso aí que o Senhor estava tratando com aquela igreja. Irmão, a mensagem também bate aqui, tá? Estamos juntinhos. Se tem alguém que está ruimzinho aqui, que precisa melhorar, esse é o irmão Leandro, viu, meus irmãos? Não sou melhor que ninguém não, preciso melhorar muita coisa na minha vida. Olha só que coisa interessante, como o que o cristão não podia fazer? Não podia jamais deixar do primeiro amor, né? Em Efésios capítulo 4, versículo 30, Paulo deixa bem claro: olha, vocês não podem entristecer o Espírito Santo de Deus. Quem vive uma vida para Deus, vive esta vida na intenção de não entristecer o Espírito Santo. Aí a gente deixa de fazer várias coisas, por quê? Porque eu preciso agradar o coração do meu Deus. Aí muda a nossa história. Por que eu deixo de fazer algumas coisas em casa que entristecem a minha esposa? Porque eu preciso agradar ao coração do meu Deus, eu preciso ver minha esposa feliz. Aí eu estou em casa, por que eu deixo de fazer algumas coisas que entristecem o meu esposo? Por quê? Porque eu preciso que o meu esposo esteja feliz. Por que no serviço eu deixo de fazer algumas coisas que entristecem o coração do meu chefe? Por quê? Porque alegrando o coração do meu chefe, eu consigo alegrar o coração de Deus, porque a Bíblia diz que não há autoridade estabelecida na terra que não seja estabelecida por Deus, e quando eu honro essas autoridades, eu estou honrando Deus que estabeleceu elas sobre a minha vida. Amém, meus queridos? Amém? Olha só que coisa interessante. Fala sobre a participação que Cristo deseja ter no nosso dia a dia. Eis que estou convosco todos os dias até ao fim dos séculos. Ou Cristo participa de tudo da nossa vida, ou Ele necessita apontar aquilo que Ele precisa participar no meu e no seu coração. Aquele versículo, eis que estou às portas, né? Eis que estou à porta e bato, é um versículo do Apocalipse, falando para uma das igrejas, porque Jesus estava para o lado de fora da igreja. O Senhor Jesus Cristo não tinha como estar dentro da igreja, mas aqui não, eu falo para um povo que quer Jesus aqui dentro, amém? Não só quer, mas eu sei que Jesus está passeando aqui dentro da nossa vida aqui, amém, queridos? Mas esse é o problema, quando a gente abandona o primeiro amor, é bem provável que a gente vai acabar colocando Jesus Cristo para fora da nossa casa, e infelizmente, nós temos visto muitas pessoas caírem da fé, e aí você olha para essa pessoa, e você olha assim, e quando a pessoa estava no mundo, era muito ruim, muito má, veio para Jesus, Jesus transformou, limpou, libertou, aí a pessoa caiu, ela passa a fazer umas 10 vezes, coisas piores do que fazia antes, e a gente pergunta, mas como é que funciona isso? E aí nas palavras do Senhor Jesus Cristo ficou bem claro, quando lá em Lucas capítulo 11, ele diz o seguinte,
a casa que foi limpa, um determinado momento, né, e foi expulso de lá um espírito maligno, ele ficou sem destino, sem lugar, anda por lugares secos, como diz a palavra, e aí é o seguinte, em um determinado momento, ele volta para saber se a casa que estava vazia, agora continua com alguém dentro do coração, que é o próprio Deus. Se a casa estiver vazia, ele diz o seguinte, pronto, não tem mais, Jesus já não está mais lá, o que eu vou fazer? Vou convidar mais 7 demônios para voltar comigo, uns piores do que eu, e aí a gente acaba com aquele camarada, para não ter mais a oportunidade de transformação. E aí nós vemos pessoas, irmãos, infelizmente, eu não sou melhor que nenhum deles, né, preciso da misericórdia de Deus todos os dias para me manter em pé, mas aí a gente vê o porquê que eles caem tão forte, e o Senhor Jesus Cristo diz para essa igreja mais ou menos isso, olha, lembra-te de onde você caiu, te arrepende, senão eu vou vir contra você, e vou tirar o que você tem de valor, e vou tirar de você o Espírito Santo, e vou tirar de você tanto o que tem de valor, como também a luz, tira o castiçal. E aí nós temos, infelizmente, muitas pessoas nos nossos dias, que o que faz, já faz sem a graça, sem o poder, sem a unção do Espírito Santo, porque não tem a humildade o suficiente para dizer o seguinte, eu preciso mudar. Ei pastor, fala na minha cara, o que eu preciso mudar? Já teve uma conversa assim com o pastor? Já teve coragem? Já teve coragem? Pastorzão, bem escondidinho, não deixa ninguém ouvir essa conversa. Olha para o pastor e diz assim, ou para a esposa do pastor e diz assim, irmã, seja sincero, olha aqui na bolinha do meu olho, deixa Deus te usar, minha irmã, deixa Deus te usar. Diz o que é que eu preciso mudar, porque eu quero subir, eu não quero ficar aqui, eu não pertenço ao anticristo, eu sou do céu, e quero mudar o que for necessário, para chegar lá, aleluia, aleluia. O que fazer quando o cristão erra o alvo? Lembra-se de onde caiu. Quando o cristão erra o alvo, versículo 5, o que ele precisa fazer? Ele precisa lembrar-se de onde caiu. Ei, irmão, a nossa vida é tão corrida no dia a dia, que as coisas vão passando, e a gente vai passando por cima das coisas, né? Ou as coisas passam por cima da gente, ou a gente passa por cima das coisas. Mas a gente não tem tempo para pensar em nada. Daqui não, mas já estou atrasado, né? Lá em casa é um problema sério, né? Mas pai, filho, peraí que eu estou atrasado, filho, peraí, pai, quando é que a gente, pai, mas eu estou tirando, viu irmão, estou melhorando nessa parte, eu estou tirando um tempinho para ficar com meu filho, né, para ter um tempinho com ele, tirei um período de férias agora, meu pastor, né, não sabia mais ou menos o que significava essa palavra um bom tempo, mas tirei umas fériasinhas e foi maravilhoso, né, investindo na minha família, né. E aí a gente às vezes passa por cima de uma coisa, passa por cima de outra, e não consegue perceber aonde é que nós pecamos. Quem não tem tempo para pensar e refletir em sua própria vida espiritual, não tem tempo para pensar e para refletir aonde é que precisa mudar. Meu irmão, se você não tiver tempo para poder cuidar da sua vida espiritual, pode ter certeza, você vai passar por uma UTI aí rapidinho, funciona mais ou menos assim, quem não cuida da sua vida, do seu corpo físico, né, quem não se cuida, não segue lá as orientações do médico, pode esperar, daqui a pouco está no hospital, não é verdade? E espiritualmente também é assim, o médico dos médicos tem a receita para a nossa saúde espiritual todos os dias, se a gente não entende a receita do médico, nós temos que ir para a UTI, aí o Senhor trata com a gente, mas não tem problema não, se tem gente na UTI aqui, o Senhor vai tratar, vai sair sãozinho, limpinho, para fazer a vontade de Deus, amém meu irmão? Amém minha irmã? O que eu devo fazer quando eu erro o alvo? Preciso lembrar, preciso de tempo para meditar nisso, e aí o apóstolo Paulo diz, bem claro, lá em 1 Coríntios 11, 28, examine-se pois o homem a si mesmo, e aí beba deste cálice. O exercício do examinar-se, ele é algo constante, precisa estar presente constantemente em nossa vida, não viver a indiferença espiritual que cega, mas livrar-se da apostasia, que é o esfriamento natural e paulatino da fé
viva em Cristo Jesus. Em 1 Timóteo, Paulo fala, e por diversas vezes o apóstolo Paulo fala da questão da apostasia. O que é a apostasia de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1? É o desviamento da fé de forma vagarosa. Se eu não tiver a noção clara do que Deus quer para a minha vida, muito obrigado, meu pastor. Se eu não tiver a noção clara do que Deus quer para a minha vida, eu vou me desviando vagarosamente da fé, e aí eu começo assim, deixo de falar com o irmão que falou umas coisas feias para mim, deixo de falar com ele, aí na sequência, deixo de falar com a família do irmão também, porque a família dele tem a ver com ele, se eu for falar com a família dele, eu vou ter que falar com ele, não falo com a família dele também, aí ele conversa com mais uns 3 ou 4 na igreja. Então é o seguinte, sendo naquele grupo do irmão, eu também não vou falar com todo mundo lá não, sabe por quê? Se eu tiver que falar com 1, 2, 3 e 4, eu vou ter que falar com ele também, então é melhor ficar na minha, não converso com mais ninguém. Daqui a pouco, e você quer saber de uma coisa? Não vou mais à igreja. Quer saber de uma coisa? Não participo mais. Meu irmão, é isso que Satanás quer da nossa vida, que a gente perca o desejo de fazer as coisas para Deus, que a gente perca aquele amor de fazer as coisas para Deus. Meu irmão, mas o que eu faço com quem me magoou? Vai lá, irmão, chega nele e diz o seguinte: maninho, fiquei triste contigo, hein? Eu vou te falar uma coisa, olha, tu precisa melhorar, mas eu vim aqui pedir perdão para você, se você vai melhorar ou se você não vai melhorar, o problema é teu, mas é o seguinte, eu não quero perder o Espírito Santo da minha vida, eu te perdoo em nome de Jesus e quero te ver feliz, amém? É isso aí. Olha só, o que fazer quando o cristão erra o alvo? Arrepende, pratica as boas obras, É a diferença clássica, irmãos. O arrependimento tem a ver com o mudar totalmente o seu rumo e o seu destino. É a diferença entre o final da vida de Judas e o que aconteceu com Pedro. Judas errou, mas não se arrependeu, ele teve remorso. Foi lá na sequência, por ter traído Jesus, tirou a sua própria vida. Judas teve remorso. E Pedro também negou Jesus. E não foi uma vez só, foram 3 vezes. Pedro negou, o galo cantou, ele olhou para Jesus, começou a chorar. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Adiantava Pedro chorar amargamente, se ele não fizesse o acerto dele com o mestre? Não adiantava. A diferença entre remorso e arrependimento está nisso. Quem tem remorso, sente uma dor muito triste, mas diz o seguinte: quer saber? Fiz mesmo, valeu, ganhei o que eu tinha que ganhar, se tivesse que fazer, fazia de novo, e assim sucessivamente. Quem se arrepende? Não, Deus, tem misericórdia, não quero mais isso para a minha vida, eu quero mudar. E Jesus Cristo chegou para Pedro e disse o seguinte: Pedro, tu me amas? Amo. Tu me amas, Pedro? Amo. Tu me ama, Pedro? Amo, Jesus, estou ficando meio bravo, mas eu te amo, Então vai e apacenta. E então o Cristo amado, para quem quer se arrepender, está pronto para dar uma nova oportunidade, amém, queridos? Mas para quem é duro, só resta o remorso, e no caso de Judas, a queda fatal. Qual é a evidência do arrependimento na vida cristã? A prática das boas obras, versículo 5, a obediência. É interessante, queridos, nessa questão do arrependimento, nós temos ali a palavra em Apocalipse 2:5, metanoia, que é o arrependimento que a igreja deve ter, para se assemelhar ao Filho de Deus. É interessante, lá essa palavra também, a mesma raiz dessa palavra aparece lá em Mateus 21:28, metamenteis, Esse arrependimento pressupõe uma transformação do entendimento, e nós estamos falando do que aqui? Não adianta, meus queridos irmãos, e aí a parábola que o Senhor Jesus Cristo mencionou, na verdade esse mentamenteis aqui, exatamente, tem a ver com essa situação que eu falei, e na sequência também o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, fala de uma consequência natural deste arrependimento, que é a metamorfose. Em Romanos capítulo 2, nós temos a palavra metamorfose, funciona mais ou menos assim: quando Jesus vem
a igreja de Éfeso e diz para aquela igreja que eles precisavam se arrepender e voltar para um caminho diferente, para a prática das boas obras, o Senhor Jesus Cristo está dizendo para aquela igreja mais ou menos isso. Vocês se lembram daquela parábola em que o pai tinha 2 filhos, e que disse para um filho, faça tal coisa, e o filho diz, vou fazer, pai, e não faz. E ele diz para o outro filho, filho, faça tal coisa, e o filho diz, não vou fazer, pai. Aí ele pensa e diz o seguinte, vou fazer, se arrepende e vou fazer. Era isso que o Senhor Jesus Cristo estava esperando da igreja de Éfeso, esse arrependimento verdadeiro, não só de palavras, querido pastor, mas um arrependimento verdadeiro, aquele que vem do coração, amém, queridos? Amém? Ele queria isso desta igreja. Qual é a consequência da ausência do arrependimento na vida cristã? É a desgraça. Queridos, para toda atitude de rebeldia, Deus tem uma palavra de juízo. Se eu não me humilho, não me arrependo para fazer a vontade de Deus, automaticamente eu trago sobre a minha vida algum tipo de juízo sobre a minha vida. E na verdade, meus queridos, funciona mais ou menos assim. Ou a gente fica pianinho e diz assim, Jesus, pode fazer, Jesus, pode fazer, pode fazer. Quer tirar? Tira, Jesus, né? Quer mudar? Muda, Jesus. Quer transformar? Transforma, Jesus. Não tem problema não. Eu prefiro estar passando pelo processo juntinho de ti, do que ter tudo, manter-me na minha arrogância, na minha pose, do que automaticamente fazendo isso estar fora da tua presença. Ou eu me arrependo e o Senhor Jesus Cristo toma conta da minha vida, ou eu estou na minha arrogância e eu trago sobre a minha vida palavras de juízo. Mas ninguém quer juízo aqui não, né, meu irmão? Aqui todo mundo quer bênção. Quem quer bênção aqui do Senhor? Quem quer bênção? Quem quer vitória? Quem quer as primeiras obras? Nós estamos juntos, hein? Estamos no mesmo barco, viu? Eu já estou finalizando aqui, meu pastor. Qual deve ser o sentimento do cristão? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, no versículo 6, né? O Senhor Jesus Cristo olha para a igreja de Éfeso e diz o seguinte, tenho algo muito bom para dizer a vocês, vocês não foram pelo caminho dos nicolaítas, vocês não foram para o caminho dos nicolaítas, e o que o Senhor Jesus Cristo estava querendo dizer era mais ou menos isso, vocês agiram de acordo com o que tinha no meu coração. E a palavra do Senhor nos diz que nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É em Filipenses capítulo 2, de 5 a 11. E que sentimento teve no Senhor Jesus Cristo? O sentimento de esvaziamento. Muito obrigado, meu pastor, muito obrigado. Um sentimento de esvaziamento. Lá, o Senhor Jesus Cristo diz, né, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser Deus, antes esvaziou-se, aniquilou-se a si, tomando forma de homem, de servo, e aí naturalmente indo à cruz para morrer por mim e por você. A palavra esvaziar ali é justamente essa, a palavra-chave é o esvaziamento, e os irmãos de Éfeso tiveram o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, que era um sentimento de esvaziamento. Meu querido, na igreja funciona assim, a gente se esvazia da gente, para ser cheio do Espírito Santo, amém? Quanto menos de mim, mais de Deus. Muito obrigado, pastor. Menos de mim, obrigado, homem de Deus. Menos de mim, mais de Deus. E por fim, qual será a recompensa por viver para agradar a Cristo? A recompensa é ser levado direto para o meio do jardim que está no céu, amém, queridos? Quem está em Cristo Jesus, quem vive o arrependimento, não vive pelas beiradas, quem vive pela beirada, pastor, é a multidão vive pela beirada querendo ver o que Jesus vai fazer, ver de longe, mas quem está em Cristo Jesus, gosta de andar no meio, bem pertinho de Jesus, não ser aqueles espectadores da bênção, mas ser aqueles que são abençoados por Deus. E abençoado para quê, irmão Leandro? Para abençoar outras pessoas, amém, queridos? Amém? Que Deus abençoe esta igreja de uma forma especial, que o Senhor Jesus Cristo possa falar de uma forma muito mais profunda ao coração de cada um dos irmãos que aqui estão. Eu queria, com a autorização do nosso pastor, de fazer uma oração, queria que vocês colocassem em pé nesse instante.
que você se colocasse em pé nesse instante? Eu gostaria de orar por sua vida. Talvez tenha alguma coisa que você gostava muito de fazer para Jesus. E por algum motivo você parou. Ou você não faz mais como você poderia fazer. Aleluia. Deus está nos trazendo para o centro da vontade dEle nessa noite. Eu não sei se era o evangelismo, eu não sei se era a vida de oração, de consagração, eu não sei se era o abraçar as pessoas que precisam de Cristo. Eu só sei que Deus está nos chamando para as primeiras obras, para o primeiro amor nessa noite de novo. O pastor Lindomar e sua esposa têm os seus defeitos. O irmão Leandro tem os seus defeitos, mas nós não estamos aqui por causa dos irmãos, nós estamos aqui por causa de Cristo. Reflastou, mineira abaixandarahai, te cachou neclama nação declai, clemaia sob res. Quando a gente escuta a voz do Espírito, remassome neclama xandarahai, e a gente se arrepende, deramassuri biclama nachai, a gente abre no nosso coração uma porta bem grande para que Ele entre e faça morada. Reclamassone me clemachéria. E nessa noite eu sei que Deus quer usar muitas pessoas aqui. Deion decamanasu declai. É noite, queramassuri me andará chéria. Para Deus entregar nas mãos da sua igreja dons, deremanassou beramachanto rebarai. E viretro de fly, clemência. Foi uma luta muito grande para chegar até aqui. Mas Deus te trouxe aqui para completar a obra dele na sua vida. O Senhor está aqui. Assim que eu cheguei aqui, momento de oração, Deus usou o pastor Lindomar para falar bem claro comigo. Leandro, disse para a minha igreja que como é no céu, eu quero que seja aí. O Senhor quer passear em nossas vidas ainda, meus irmãos. O Senhor quer limpar o nosso coração nessa noite. Tirar todo egocentrismo, tirar todo centro em nós mesmos. Só tem um que é centro em nossa vida e é Ele. Talvez você diga, Senhor, mas eu nunca mais profetizei. Senhor, mas eu nunca mais te louvei como eu louvava antes. Ele ouviu essa oração e ele me trouxe aqui para te dizer: eu quero voltar a esse momento lindo na sua vida. Reclamar suribicaia, irimiante revia suribicaia, caremanto rebienda na bacácia. Deus renova o que deu em tuas mãos há muitos anos atrás e te diz: eu não me esqueci do que eu prometi que ia fazer na sua vida e através de você. A única coisa que o Espírito Santo deseja na nossa vida é um gesto de abertura para que Ele possa tomar conta da nossa vida. Deixa Ele tomar conta do seu coração. Deixa Ele tomar conta da sua vida. Deixa Ele tomar conta dos seus sentimentos. Deixa Ele tomar conta dos teus projetos. Ele diz nesta noite: eu estou à frente da sua vida. Rancho ninguém pode te tirar das minhas mãos. Assim diz o Senhor. E de como há uma brisa do Espírito Santo nesse local. Aproveita esse momento.
Aproveita esse momento, o Espírito Santo quer tocar o teu coração. O Espírito Santo quer te ajudar a perdoar. O Espírito Santo quer te ajudar a fazer o que você já disse para Deus que não consegue fazer. Remêncios. O Senhor renova suas palavras de amor. Você é amado de Deus, você é amada do Senhor. E que te façai. Este período é só uma nuvem, passageira. Mas está vindo um dia ensolarado em que você verá como farei a você e aos da tua casa. Assim diz o Senhor. Querido Pai, oramos nesse instante, Senhor, e te louvamos pela tua palavra. Senhor, nós não queremos viver de forma estática, Senhor. Deus, cheio de formalidade, Senhor, onde não existe lugar para o teu Espírito, Senhor. Mas nós queremos viver o melhor que o Senhor tem para nós aqui nessa terra, Jesus. Senhor, se tem algo em nossa vida para melhorarmos, Senhor, para mudarmos, meu Pai, nos ajude a mudar, nos ajude a melhorar, Senhor, nos ajude a viver como o Senhor deseja que a gente viva. Senhor, não permita que a gente caia, Senhor, ou que a gente permaneça caído, mas nos ajude a perceber o que estamos errando, para mudar e fazer como o Senhor deseja, meu Pai. E nem show de canta lá, anda lá, porque nosso alvo, Senhor, é estar no meio do paraíso contigo, Senhor, participando do que o Senhor tem de melhor. E o que o Senhor tem de melhor é o próprio Filho que o Senhor nos enviou. Ele é o pão vivo que desceu do céu, e nós queremos chegar aí, Senhor, e no meio do paraíso estarmos contigo para toda a eternidade, meu Pai. Assim nós oramos e te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Nunca falhou, não vai falhar. Não tardou, não vai tardar. Se Deus te prometeu, Ele cumprirá. Aleluia. Fiel é Deus. Você pode adorar o Senhor. Fiel é Deus. Você pode adorar o Senhor. Não falha. Não falha. Aleluia. Você pode adorar sim, pode adorar o Fiel Senhor. é Deus. Aleluia. Fiel é Deus. Você pode adorar o Senhor, você pode adorar o Senhor, você pode adorar o Senhor. Não tem fim. Bendito seja. Sempre cuida de mim. Aleluia. Fiel é Deus. Aleluia. O teu nome seja louvado, Senhor. Amém. Nós te adoramos, Senhor. Deus seja louvado. Amém, meus irmãos. Pode glorificar Jesus? Aleluia.